Você se lembra quando era criança e ficava esperando ansioso pelo Natal, quando seus pais te dariam aquele presente que te prometeram? A espera de uma promessa se cumprir pode ser exaustiva, ou pode até mesmo ser o seu propósito de vida. Cristo nos fez uma promessa. É sobre essa promessa que vamos falar hoje. Primeira pergunta: qual foi a promessa que Jesus fez antes de ir para o céu? João 14, de 1 a 3 diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus prometeu que voltaria a este mundo, que reuniria todos os que estavam esperando por ele e os levaria com ele para o céu. Pergunta número 2. Alguém sabe a data exata da volta de Cristo? Mateus 24, 36 diz assim: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Jesus diz que ninguém sabe a data da sua volta, somente o Pai. Tentar adivinhar datas para a volta de Cristo gera desapontamento e desconfiança. Muitos passam a não acreditar e ridicularizar a Bíblia. Devemos ter muito cuidado com isso. Pergunta número 3. Podemos pelo menos saber quando a volta de Cristo está próxima? Mateus 24, versículos 32 e 33 diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Embora Jesus nos advertisse contra marcar datas para a sua volta, ele nos disse para investigar as profecias bíblicas e eventos mundiais para saber quando sua volta está próxima. Da mesma maneira que havia muitas profecias sobre a primeira volta de Cristo, ou sobre a primeira vinda de Cristo, há muitas profecias relacionadas sobre sua volta. Pergunta número 4. Quais são os sinais com os últimos dias antes da volta de Cristo? Em Mateus 24, vemos vários sinais. Eu vou mencionar 6 sinais. O primeiro sinal é encontrado nos versos 6 e 7. Mateus 24, versos 6 e 7, e diz assim: Ouvireis falar de guerra e rumores de guerra, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Jesus refere a guerra de nível internacional como um sinal dos últimos dias. Só no século XX tivemos 2 guerras mundiais e vários outros conflitos que custaram a vida de milhões de pessoas. O segundo sinal, ainda no verso 7, diz assim: E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Todos os anos existem aproximadamente 500 mil terremotos detectáveis e vários deles causam enormes danos e reivindicam muitas vidas. Além disso, 1 bilhão de pessoas não recebem comida suficiente diariamente. 500 milhões são cronicamente desnutridas. Terremotos, fome, pestilência ou doenças são outro sinal do final. O terceiro sinal está no verso 37. Jesus mencionou um colapso moral e diz assim: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. E como foi nos dias de Noé? Em Gênesis 6, versículo 5, descreve: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Jesus disse em Mateus 24, 37, que pouco antes de seu retorno, a terra estará no mesmo estado moral que era antes do dilúvio, nos dias de Noé. As condições sociais na sociedade moderna são outra indicação de que Jesus logo voltará. O quarto sinal é em Mateus 24:12. Hoje os conceitos familiares estão desmoronando. Poucos ainda acreditam em casamento ou na honra devida das crianças aos pais e dos pais aos filhos. A falta de amor, mesmo no círculo familiar, é outro sinal
dos últimos dias. O quinto sinal está em Mateus 24:24. Jesus nos adverte contra o engano através de falsos milagres, falsos profetas e falsos cristos. Diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Nós sempre tivemos uma confusão de muitas religiões. A grande diferença que vemos hoje é o número de religiões que afirmam vir em nome de Cristo, dizendo elas que têm a verdade. No entanto, todos eles ensinam doutrinas diferentes. Na Bíblia, Deus nos dá instruções para não sermos enganados. Em Isaías 8:20 diz assim: a lei e o testemunho, se eles não falam de acordo com esta palavra, é porque não há luz neles. Toda doutrina deve ser testada pela palavra de Deus, nosso único padrão da verdade. O sexto sinal de Mateus 24 está no verso 14 e diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Este é um sinal de esperança. Antes do retorno de Jesus, o evangelho, quer dizer, as boas novas da salvação através de Jesus, será proclamado ao redor do mundo. Essa profecia está em processo de ser cumprida. Quando menciono esses sinais, muitas pessoas perguntam: mas esses sinais estão acontecendo há muitos anos, quando será o fim? Veja o que Jesus diz em Mateus 24:8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. A palavra dores vem da palavra grega odin, que significa literalmente dores de parto. Assim como as contrações do parto aumentam em frequência e intensidade à medida que a mãe se aproxima do nascimento de seu filho, os sinais do retorno de Cristo tornam-se mais frequentes e intensos à medida que nos aproximamos do fim dos tempos. Porém, esses sinais são somente o princípio. Pergunta número 5. Que grande esperança o retorno de Cristo nos promete? Apocalipse 21, versículo 4 diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Pecado e tristeza dessa vida já não existirão quando Jesus voltar. Não haverá pessoas doentes ou morte. Verdadeiramente, a segunda vinda de Cristo é a nossa grande esperança. Pergunta número 6. Como será a volta de Cristo? Atos 1, versos 10 e 11 diz assim: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. A volta de Cristo vai ser um evento literal. O próprio Jesus retornará a este mundo pessoalmente. Pergunta número 7. As pessoas na terra verão a volta de Cristo? Apocalipse 1:7 diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Mateus 24:30 fala assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. A volta de Cristo será um evento visível. Pessoas por todo o mundo verão sua volta ao mundo. As pessoas poderão ouvir a volta de Cristo? Em 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Podemos imaginar como será esse evento? Como será escutar os anjos tocando as trombetas, anunciando a volta de Cristo? A sua segunda vinda será um evento que as pessoas vão escutar. A volta de Cristo será um evento literal, onde poderemos ver e ouvir. Ao contrário da primeira vinda, a segunda vinda será um evento glorioso. Lembrando também, com a volta de Cristo teremos a primeira ressurreição e nossos corpos serão transformados. Que evento mais glorioso será esse? Agora, de acordo com o que temos aprendido, todos os salvos irão juntos ao céu. Então, como podemos entender essa próxima pergunta? Pergunta número 9.
O que Jesus quis dizer quando disse que na sua vinda um será tomado e deixado o outro? Vamos ler esses versos em Mateus 24, de 40 a 42. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Jesus nos ajuda a entender o significado dessa passagem por comparar eventos de sua volta com o que aconteceu nos dias de Noé. Nos dias de Noé, haviam 2 grupos de pessoas, os que entraram na arca e foram salvos, e os que não entraram na arca e se perderam. Jesus nos diz que na sua volta, a circunstância nesse planeta será como eram nos dias de Noé. Um grupo de pessoas será salvo e o outro grupo se perderá. Pessoas em situações semelhantes, como 2 homens no campo ou 2 mulheres no moinho, porém terão destinos diferentes. Um será salvo, enquanto o outro se perderá, de acordo com as suas decisões. Pergunta número 10. A volta de Jesus será secreta? Como vimos na descrição da volta de Cristo, pessoas poderão ver e ouvir a volta de Cristo. Este será um evento muito glorioso para ser secreto. Porém, Cristo nos alerta em Mateus 24, 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acreditais. Jesus declarou especificamente que não deveríamos acreditar que sua volta seria um evento secreto. Se alguém disser que Jesus voltou em uma localização específica, devemos rejeitar essa afirmação. A volta de Cristo não será secreta. Algumas pessoas ensinam que a sua volta será um evento secreto, que primeiro Jesus vai voltar para os salvos e depois de um tempo, para aqueles que ficaram prontos para aceitar a Cristo depois, como uma segunda chance. Em nenhum lugar na Bíblia fala de uma volta secreta de Cristo, e muito menos que as pessoas teriam uma segunda chance de se arrepender e conseguir salvação depois da volta de Cristo. Isso é um erro e muito perigoso. Pergunta número 11. O que mais a Bíblia diz que aconteceria antes da volta de Cristo? Apocalipse 16, 14 diz assim: porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-la para a peleja do grande dia do Todo-Poderoso. E também, onde já vimos em Mateus 24, 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Antes da volta de Cristo, Satanás vai trabalhar com grande poder para enganar o máximo de pessoas possível. Reconhecendo que o tempo é curto para enganar o mundo, Satanás faz milagres calculados para destruir a fé do povo de Deus. Pergunta número 12. Que conselho urgente Jesus nos dá referente à sua segunda vinda? Mateus 24, 44 diz assim: por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E também Marcos 13, 37. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Jesus nos urge a estar prontos para a sua volta, porque não sabemos exatamente quando é a volta de Jesus. É de vital importância que vivamos uma vida de constante atenção, de prontidão para a sua segunda vinda. Pergunta número 13. Como a pessoa pode estar certa de que estará pronta para encontrar Cristo quando ele voltar? Atos 16, 31 diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvos. E Apocalipse 3, 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Aceitando a Cristo como seu Senhor e Salvador, confessando seus pecados e vivendo uma vida de entrega a Deus, você pode ter a garantia da vida eterna e de que estará pronto para Jesus na sua volta. Pergunta número 14. Cristo, o próprio Deus, prometeu voltar para me levar com ele. Essa promessa transformou a minha vida e passou a ser a razão do meu viver e o propósito da minha vida, de me preparar e ajudar outros a se prepararem. Agora eu te pergunto, você está disposto a entregar a sua vida
a Jesus, convidar Ele para entrar no seu coração e viver pela fé em Cristo em preparação para a sua volta?